Esse é o Capsule e nós vamos falar sobre a situação na Venezuela, né? Que a gente está caminhando para as eleições que vão ser agora no dia 28 de julho, 28 do mês que vem, e a oposição está com chance real, tá com uma intenção de voto muito maior que a do Maduro, né? A ponto do pessoal começar a ficar com medo da questão da fraude, né? Até chavistas estão começando a migrar para a oposição vendo o Maduro naufragar. Enquanto isso, o que o Maduro faz? Ele desconvidou todos os observadores eleitorais e está criando o clima de uma verdadeira farsa eleitoral lá na Venezuela, né? E aí a questão é, o Lula vai lembrar de falar alguma coisa agora? Porque é o Lula que está avalizando essa ditadura, né? É lógico que não, eu estou fazendo essa pergunta retórica. O Lula ama a ditadura, o Lula não quer nada com democracia, só na cabeça dos idiotas isentões aqui do Brasil que o Lula é um democrata. Essa notícia foi sugerida por Milei Turgoniev, Faço Gato de Internet na Starlink e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a campanha da Venezuela esse ano tem uma novidade, né? As pesquisas de opinião mostram uma oposição forte. A principal candidata da oposição é a Maria Corina Machado. Ela foi alvejada pelo Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro proibiu ela de concorrer, então ela não pode concorrer, mas ela fez uma coisa muito importante. Ela apoiou um candidato de oposição, né? Na verdade, ela apoiou uma candidata de oposição também, que também foi proibida pelo Maduro de concorrer, né? Ou seja, o Lula ficou nessa de que, ai não, se você for proibido de concorrer, é só apoiar alguém. Eu fiz isso com a Haddad em 2018. Aí ela foi e fez isso, apoiou alguém do partido dela. A pessoa que ela apoiou também não podia inventar uma história que a pessoa era de nacionalidade uruguaia, porque ela foi casada com um uruguaio, e é mentira, né? O Uruguai não aceita dupla cidadania, então para ela ter nacionalidade uruguaia, ela teria que ter renunciado à nacionalidade venezuelana, e ela nunca fez isso. Então sim, ela foi casada, né? A outra mulher chamava também Corina, ela foi casada com um uruguaio, né, é viúva hoje em dia, ela foi casada com um uruguaio, mas em momento algum deixou de ser venezuelana e coisa e tal. Mas enfim, alegaram esse problema e não aceitaram a inscrição dela na corrida presidencial, né? Aí tudo bem, não teve essa. O pessoal, o único candidato mais à oposição que foi aceito foi o González Urrutia, e daí o Edmundo González Urrutia. E daí, o que a Maria Corina Machado fez? Apoiou ele. E tá fazendo campanha para ele, tá indo na Venezuela inteira fazendo campanha a favor dele. O cara tá com uma intenção de voto o dobro do Maduro hoje nas eleições da Venezuela, né? Então é uma coisa muito significativa. Agora, você já tem até a situação de chavistas mudando de lado, mudando para a oposição, ou seja, abandonando o Maduro, né, aqui, ó. Em um reduto historicamente chavista, a Maria Corina Machado atraiu multidões e aplausos até de simpatizantes do governo. Isso sinaliza uma possível mudança no cenário político venezuelano, né? Tá todo mundo vendo que o Edmundo González Urrutia, que é o candidato da oposição, tem chances reais, né? É lógico, o governo não gosta, o governo do Maduro não gosta disso, o governo Lula também não gosta, porque o Lula é aquela história. O que é democracia para o Lula? É ele estar no poder, é a esquerda no poder. É isso que esse pessoal fala, né? Eles não têm esse negócio de democracia, é a vontade do povo, em quem o povo vota. Não. Se votar na direita, tá votando errado, não pode, tá sendo influenciado por fake news e tá votando errado. Democracia é só quando vota na esquerda, né? Então, esse aqui é o grande problema, né? Eles têm feito agressões constantes contra a Maria Corina Machado, eles não têm coragem de prender ela, porque acontece aquele fenômeno que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, que vai acontecer com o Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes fizer alguma coisa aqui também de prender o Bolsonaro, esse tipo de coisa, vai acabar dando mais força para ela, né? Essa daqui é a Maria Corina Machado, ela não é candidata, mas ela está fazendo a campanha para o Urrutia, né? E aí o que acontece? Eles não prendem ela, eles prendem os assessores dela, entendeu? Igual fazem aqui no Brasil, é a mesma coisa, né? Então, ou seja, é a mesma história, esses regimes ditatoriais chavistas todos estão usando a mesma coisa, lá na Venezuela, aqui no Brasil, na Rússia, na Nicarágua, em Cuba, né? Tudo a mesma coisa. O principal candidato da oposição está inelegível. Ah, por quê? No caso lá da Venezuela, disseram que ela fez uma primária sem ter autorização de não sei quem, sendo que para pessoas civis não precisa ter autorização para fazer as coisas. Se a lei não proíbe, é permitido você fazer qualquer coisa, né?
Então, qual o problema dela ter feito uma primária no partido dela e ter ganhado a primária no partido dela? Isso não quer dizer nada. Só diz que ela seria candidata do partido dela no final das contas, né? Aí mas o Maduro inventou uma história e tornou ela inelegível. Mesma coisa aqui do Brasil, que o TSE inventou uma história lá de que Bolsonaro chamou embaixador e não sei o que lá, e não pode. É proibido chamar embaixador. Não pode fazer isso, né? Então, a mesma história, né? É típico de regimes bolivarianos você tornar o principal opositor inelegível, né? E daí estão prendendo as pessoas ao lado dela, mas não ela propriamente dita. Igual fazem aqui com Bolsonaro também. Prenderam o Felipe Martins, prenderam o Mauro Cid, prenderam um monte de gente próxima ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro mesmo não tem coragem de prender, né? Enfim, agora, isso daqui é um problema, evidentemente, mas não é um problema tão grande. O maior problema é isso daqui, ó. Estão advertindo que o regime do Nicolás Maduro está preparando uma anulação da candidatura do González Urrutia na Venezuela. Ou seja, que na última hora vão fazer uma fraude contra o processo eleitoral, dizer que o cara está inelegível também. Por quê? Porque ele está ganhando, né? Aí vão dar um jeito de fazer alguma coisa assim e tirar ele nisso daqui. Então repara, não é que vão alegar fraude do tipo, ah não, a votação, a contagem deu errado, isso daí não. Eles estão dizendo que o Maduro vai simplesmente tirar o cara da conversa, vai dizer que não, esse cara não vale porque vai inventar alguma coisa e dizer que ele está inelegível, né? O que faria também o Alexandre de Moraes aqui no Brasil se acontecesse alguma coisa assim. Eu não descarto que se o Bolsonaro apoiar alguém para a presidência em 2026, o TSE decida tornar essa pessoa inelegível do mesmo jeito, né? É o típico padrão bolivariano que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o que assusta também nessa suspeita é que o Maduro desconvidou observadores da União Europeia ou seja, isso mostra uma tentativa de fraude, né? Os observadores da União Europeia, tipicamente toda eleição, você convida observadores de outros países para ver como é que a eleição está sendo feita de forma justa e coisa e tal, né? O Maduro falou que não precisa disso, inclusive o TSE também, o Brasil, iria participar como observador na eleição da Venezuela, mas por algum motivo desistiu de fazer isso. Por que isso? Porque certamente já está se preparando para o que vai acontecer lá. Vai acontecer uma fraude e o pessoal do TSE teria que ficar com cara de bunda, sem dizer que foi fraude, porque, né, se ele disser que foi fraude, o Lula não gosta, o Lula quer ajudar o Maduro, o Lula tem essa ideia de que se é de esquerda é democrático, não interessa se anulou o candidato, se fez a maior barbeiragem na eleição, se não teve nenhum direcionamento e coisa e tal, o problema é ter que ganhar a esquerda, é isso que é democracia para esse pessoal. E aí o TSE decidiu não participar como observador na eleição da Venezuela. Olha o que está acontecendo. O pessoal já sabe que vai ter fraude na Venezuela. E aí estão com medo de lá, porque aí ficariam numa saia justa, né? Porque se denunciar a fraude na eleição da Venezuela, o Lula não vai gostar, né? O Lula não, o Lula quer que respeite o resultado, tem que respeitar a eleição da Venezuela. Fizeram a eleição, Maduro ganhou com 99,9% dos votos, todos os outros candidatos foram desclassificados, não tem problema. A democracia deles funciona assim, né? E aí, é o que o pessoal está colocando aqui. O problema é esse, o Lula está empenhando o nome dele com uma democracia falida como a da Venezuela. Nem o pessoal de esquerda na América Latina concorda com Maduro, até o Petro, até o Boric reclamam da Venezuela, porque não é uma democracia aquilo ali, é uma ditadura, virou uma ditadura completa, né? Mas o Lula não, o Lula continua apoiando. E o Lula tem que apoiar, sabe por quê? Porque o Lula está fazendo a mesma coisa aqui. O Lula, junto com o Alexandre de Moraes, com o TSE, estão fazendo a exata mesma coisa aqui no Brasil, proibindo candidatos da oposição de concorrerem, prendendo pessoas aleatoriamente, alegando golpe, né? Lembra que o golpe do Maduro, o golpe do Hugo Chávez, aconteceu justamente depois que ele alegou que teve um golpe, né? Ele disse que foi vítima de um golpe, ninguém viu evidência nenhuma de golpe nenhum, e aí que ele mudou a Constituição, e aí que veio a parte mais ditatorial do regime dele, né? Ele tentou dar um golpe antes, não conseguiu. Aí depois, quando ele ganhou as eleições, ele alegou que recebeu um golpe e daí fez um monte de alterações na Constituição lá da Venezuela, e aí que a Venezuela descambou para uma ditadura, né? Esse negócio de prevenção de golpe costuma ser justamente a desculpa para você fazer um golpe, para você implementar uma ditadura, né? O Brasil está fazendo igualzinho a Venezuela, então é por isso que não tem como, né? Tá o Lula aí tentando dizer contra todo mundo, o mundo inteiro percebe o absurdo que é o que está acontecendo na Venezuela e fica o pateta do Lula dizendo que não, que é uma democracia e coisa e tal.
Vamos ver. Se for democracia, meu amigo, eu quero ver o Maduro perder nessa eleição. Vai ser lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.